Saudos irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla, amados irmãos e irmãs. E hoje nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, e nos versículos 28 e 29, amém? Diz aqui a palavra do Senhor. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Amém, amados? Grande Deus e eterno Pai, ó Deus glorioso, Deus misericordioso e Deus criador dos céus e da terra. Senhor, nesta hora, nesta manhã, Senhor, nós estamos estudando a Tua santa palavra. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Meu Deus e meu Pai, não por amor de mim, mas por amor do Teu santo nome. Este povo, Senhor, que me ouve, necessita do alimento espiritual. Ó Santo Deus e eterno Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Deus. Amados, primeiramente, eu quero falar para os irmãos como que eu cheguei a esta palavra hoje, né? Geralmente eu falo para os irmãos, eu abri minha Bíblia e saiu aqui. Mas hoje, né, como eu estou trabalhando de casa, hoje eu resolvi, né, pedir para o meu filho, para ele falar para mim qual palavra que ele gostaria que a mãe meditasse hoje, né? E por isso até que hoje eu até acordei um pouco mais tarde, né? Eu peço perdão para os irmãos, porque tem alguns irmãos que eu mando também a oração, e eu mandei o bom dia mais tarde hoje, né? A oração eu já gravei, mas eu ainda não mandei o link para os irmãos, só mandei o áudio mesmo nos grupos. Mas é que eu estava muito cansada esses dias, eu tenho de dormir muito tarde, acordado muito cedo, dormido muito poucas horas mesmo, então hoje eu dormi um pouco mais, né? E aí eu vim aqui no meu quarto, abri a minha Bíblia e meu filho veio junto. Eu falei, filho, quietinho que a mãe vai meditar na palavra, né? E aí a gente conversando, eu perguntei para ele qual a palavra que ele gostaria que eu meditasse hoje, né? Até para ver se ele sabe um pouco da Bíblia, se ele conhece algumas histórias da Bíblia, né? E ele me surpreendeu, falando que ele gostaria que eu meditasse na palavra de Davi e Golias, o gigante. Eu perguntei, mas como que é essa história? E ele me contou direitinho, foi bem bonitinho, né? Meu filho mais velho, Marco Antônio, ele tem 8 anos. Mas, na hora que eu abri a Bíblia aqui no livro do profeta Samuel, para ler a história de Davi e Golias, Deus fez os meus olhos caírem sobre esta passagem, aonde Davi, que estava lá apenas porque seu pai, Jessé, lhe havia enviado para que fosse levar um lanche, né, um alimento para os seus irmãos, e perguntasse como eles estavam ali na guerra. Porque um pai se preocupa com os seus filhos, né? Mas como Davi não era guerreiro, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Olha só, hein, amados? Escuta bem isso. Então Davi ficou para trás, cuidando das ovelhas de todos os seus irmãos. Mas Jessé chegou e falou, não, eu vou mandar Davi para ver como os irmãos estão e também para ele levar um alimento para eles, né? Porque o pai se preocupa com os seus filhos. Nós sabemos disso, né? Diz aqui a palavra do Senhor, que apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Eu estou lendo aqui, amados, os versículos do capítulo 17, 13 e em diante, para a gente se inteirar um pouco da história. E
Aí diz aqui a palavra do Senhor que Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Né? Então, Davi estava apenas fazendo o trabalho dele, só que no caminho ele passava por ali, né? Onde estava o rei Saul e voltava, mas o seu pai lhe havia mandado que ele levasse esses 10 queijos. Leva aos comandantes de 1000 e visitarás os teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam, tá vendo? Davi foi obediente. Primeiramente, o que a gente aprende aqui? Que um pai se preocupa com os seus filhos. Jessé astutamente mandou aqueles queijos para o capitão, para que ele deixasse Davi entrar lá, né? E ele fosse ver como os irmãos estavam. Então, muitos julgam Jessé porque, não, Jessé não era um bom pai, porque ele só chamou os outros filhos dele e não chamou Davi. Mas veja que Jessé, ele apenas seguiu o que era um costume na época, não é? Até porque os historiadores nos dizem que Davi não era um filho legítimo de Jessé. Dizem que Davi era filho de Jessé fora do casamento, né? E então, Davi ficava ali cuidando das ovelhas, né? Ele falou, já que eu tenho que te sustentar, então você vai também trabalhar, você vai cuidar das ovelhas, você vai ser o pastor. E aí Davi, aquele homem, aquele jovem, né, que a Bíblia diz que ele era o mais moço, segundo o coração de Deus, foi lá obedecer o seu papai. E veja o quão bom é obedecer o nosso pai. Davi poderia não querer obedecer Jessé, não, Jessé. Eu não vou te obedecer, não, porque você me despreza, porque eu sou menor da casa, e se não fosse o profeta Samuel me mandar que eu viesse aqui e que ninguém iria comer, sentar à mesa, enquanto eu não viesse, você não estava nem aí para mim. Mas não, ele obedeceu. E Davi, obedecendo ao seu pai Jessé, veja o grande milagre que aconteceu, não é? Com o gigante Golias, a história que nós conhecemos, até o meu filho de 8 anos conhece, hein, irmãos? E então, Davi foi lá. Mas, quando ele chegou lá, ele perguntou, mas peraí, o que está acontecendo aí, gente? Porque Davi viu uma movimentação diferente. Diz aqui que Davi, no dia seguinte, se levantou de madrugada, versículo 20, amados. Deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu. Como Jessé lhe ordenara, hein? Olha só. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem, tá vendo? Ele foi obedecer a ordem do seu papaizinho. E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, aleluia, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Vamos voltar alguns versículos e ver o que Golias tinha falado. Elias falou assim, versículo 8. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Porque ele era um gigante, amados. Ele era muito grande. Ele era armado. A Bíblia vai nos dizer, amados, que ele, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate,
da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Tá vendo, amados? Ele era grande, e além dele ser grande, ele estava muito bem armado, amados. Muito bem armado. E por ele ser grande, e por ele estar bem armado, ele achava que o poder estava com ele. E ele desafiava o povo de Israel. Como nós vemos aqui, ele era um duelista, ou seja, ele era aquele que chamava os outros para um duelo. Ele estava querendo dizer assim: olha, eu sei que nós estamos em guerra. As tropas de Israel contra as tropas dos filisteus. Mas, se nós duelarmos aqui, aquele que vencer será o vencedor da guerra. Então não vai mais precisar haver guerra. Então, seria vantajoso para qualquer das partes, amados, se eles pudessem vencer aquele duelo, porque a guerra ia cessar, e como ele disse no seu desafio, aquele que perdesse iria ser servo daquele que ganhasse. E foi neste contexto, neste momento que Davi chegou, porque todos os dias ele ia lá e lançava aquele desafio. Mas a palavra de Deus nos diz que Saul e todo Israel temia muito, porque ele era grande e ele era poderoso. E ele estava muito bem armado. E eles falaram: meu Deus, se nós chegar até esse homem, só com um tapa ele esmaga nós. E aí nós vamos estar colocando todo o povo de Israel em perigo. Então, amados, não é que o povo de Israel era covarde. É que eles não estavam olhando, aleluias. Eles não estavam olhando para o Deus que eles serviam. Eles estavam olhando para o gigante. Estavam olhando para as circunstâncias. E você, meu amado irmão e amada irmã, para onde você tem olhado? Você tem olhado para o gigante? Ou você tem olhado para o Deus que pode matar aquele gigante, que dá a vida e tira a vida, que vence a guerra sem levantar, sem nenhuma arma? Lembra? Aleluia. Das guerras que Israel venceu, apenas tocando a buzina e quebrando os vasos, e com grande voz de alarido, aleluia, e com gritarias, pois é. Lá em Gideão e os 300, eles não tiveram que guerrear, aleluia, porque o nosso Deus é Jeová dos exércitos, aleluia. E diz aqui a palavra do Senhor que Davi chegou até ali, seguindo uma ordem de seu pai, apenas para saber como seus irmãos estavam. E diz aqui que Davi o ouviu o desafio do gigante. E diz aqui, versículo 24, que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Então Davi perguntou: peraí, o que vocês estão falando aí? Já que eu estou aqui, eu quero saber. E Eliabe, ouvindo Davi falar com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Oh, aleluia! Muitas vezes isso tem acontecido conosco, amados. Nós estamos ali para fazer uma boa ação. E o nosso irmão, porque diz aqui a Bíblia que Eliabe era irmão de Davi. Ele começa a insultar Davi. Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Você não foi chamado para a guerra. Somente eu e o meu irmão Abinadab e o meu irmão Samar é que fomos chamados para a guerra. Não era nem para você estar aqui. Segundo, a quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha só, um insulto. Davi, você não tem nada para fazer, se não cuidar daquelas poucas ovelhas. E nem isso você serve para fazer, Davi? Oh, aleluia! E quantas vezes, amados, nós somos afrontados pelos nossos irmãos.
Aqueles que nos deveriam amar, zelar, aleluia, ver a boa ação que estamos fazendo, são aqueles que nos afrontam, que nos apontam, que nos menosprezam. Aleluia. Isso tem acontecido com você, pois saiba que você não é o primeiro e nem vai ser o último, amado. Porque faz parte da caminhada do cristão ser afrontado, ser insultado, ser desprezado, até mesmo pelos seus irmãos. Lembra de José? Foi vendido pelos seus irmãos. E olha Eliabe aqui, amados. Ele falou, Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Some daqui, Davi. Olha o que ele disse. Eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Amados, Davi era presunçoso? Não era. Davi era maldoso? Tinha maldade no coração? Não tinha. Mas Eliabe julgava a Davi. Porque Eliabe falou, o que ele está fazendo aqui? Ele não foi chamado para a guerra. E quantas vezes, amados irmãos, isso tem acontecido conosco? Nós falamos assim, irmão, tem alguma coisa aí para mim fazer na obra do Senhor? Olha, eu não sei pregar muito bem, mas eu sei pregar. Se você quiser, eu posso pregar um dia. Olha, irmão, eu gosto muito de louvar o Senhor. Se você puder me dar uma oportunidade para louvar, eu vou louvar. Mas o irmão fala, não, precisa não, irmão. Ó, fica aí. Aqui, nós já convidamos o pregador, já convidamos o levita, nós já convidamos o missionário, o profeta, o apóstolo, o bispo. Você fica aí, viu? Ó, não se intromete, não. Quantas vezes isso tem acontecido, amados? Na obra do Senhor. E muitas vezes nós ficamos brigando, chorando, pedindo a Deus, querendo cargos, querendo oportunidade lá no púlpito, para louvar, para pregar, para passar a revelação, aquilo que o Senhor nos der. Mas lá fora, amados, há uma grande peleja, há uma guerra, aleluia! Olha só, Davi saiu da sua casa, de detrás das suas ovelhas, e foi lá para fora. Papai mandou, Davi, vai lá, leva a comidinha para os seus irmãos e a pergunta e vê como eles estão. Porque, com certeza, Jessé tinha ouvido falar desse gigante que afrontava o povo de Israel e ele estava preocupado com seus filhos. Então, amado, Deus tem falado para você, sai da tua zona de conforto e vai lá fora. Lá fora tem uma grande guerra, tem uma grande peleja. Não querem te dar oportunidade lá na igreja? Vai lá fora. Pega uma caixa de som. Irmã, não tem caixa de som. Pega um banquinho, uma caixinha de feira, um caixote de engraxate. Sobe em cima. Começa a pregar minha palavra. Começa a louvar o meu nome. E eu vou fazer grandes coisas através de você. Aleluias. Oh, glória a Deus. E mesmo que te afrontem, mesmo que digam, conheço tua presunção e tua maldade, aleluia. Porque tem pessoas assim, amados. Ah, essa irmã aí gosta só de se aparecer, ó. Sabe por que ela veio aqui? Porque ela quer se aparecer, ela quer oportunidade para ela pregar, para ela louvar, para ela passar revelação, para ela sapatear, para ela dançar aqui no corredor, indo e voltando, sair pulando num pé só, e aí querer se aparecer e se mostrar. Quantas vezes isso tem acontecido no nosso meio, amados? Mas não se preocupa. Quem está com você é Jeová Jireh. Quem está com você é o Deus dos exércitos, aleluia. E você só faz aquilo que ele te mandar. E se Eliabe vir falar, eu conheço a tua presunção e a tua maldade, fique em paz, tá? Porque quem está contigo é maior do que o gigante Golias, aleluias! Oh, glória a Deus. E ainda que você seja filho bastardo, não seja filho legítimo como era Eliabe, Abinadab e Samar, Papai do céu é o teu Pai celestial. E ele te assume como verdadeiro filho, como filho legítimo, aleluia. Olha, Davi, o que fiz eu agora? Eu somente fiz uma pergunta. Né? Quantas vezes, amada, a gente só faz uma pergunta. E as pessoas respondem para nós com tanta ignorância, né? Dá um coice na gente, né? Dá vontade de a gente falar assim, ô, calma, não tô com a ferradura, não. Por que você tá dando esse coice em mim?
E para você ver como que é maravilhoso, né? Davi foi lá, chegou até Saul, porque todo mundo chegou e falou para Saul: Saul, ó, tem um rapazinho lá, um ruivinho, pastor de ovelhas, que está levantando grande falatório lá no meio da peleja, na frente de batalha. Ele, então manda ele vir aqui, eu quero saber o que ele está fazendo ali. E aí Davi disse para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Olha o que Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aleluia. Quantas vezes chegam para você, amados, e falam assim: olha, você é novo convertido. Você está começando agora. Eu já ouvi isso muitas vezes, amado. Meu esposo já ouviu isso muitas vezes. Mas eu tenho muitos anos de crente. Olha, eu sou pastor. Eu sou missionário. Eu sou missionária, aleluia. Você não sabe o que tem pela sua frente. Mas, aleluia, você vê aqui que Davi nunca tinha pegado uma lança. Davi nunca tinha pegado uma espada. Davi nunca tinha vestido uma armadura. Mas ele falou: não desfaleça o seu coração, rei Saul, porque o teu servo, eu, Davizinho, o pequenininho, eu vou lá. E eu creio que Saul riu dele. Mas para não entristecer, ele falou: não, Davi, calma, você ainda é moço. Você não é homem de guerra. E ele é guerreiro desde a mocidade dele. Mas Davi falou assim para Saul: olha, eu sei que eu sou só um pastor de ovelhas. Eu sei que eu sou apenas um jovem. Mas o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E eu livrei o cordeiro da sua boca. E levantando-se ele contra mim, eu agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Você está ouvindo, amados, a humildade de Davi? Ele falou assim: se Deus me deu na minha mão um urso e um leão, e um pastor de ovelhas, armado apenas de um cajado e de um bordão, Deus não vai dar na minha mão, aleluia, este incircunciso gigante filisteu? Porque ele não afrontou a mim, rei Saul, nem afrontou a ti. Ele afrontou o exército do Deus vivo. Aleluias. Oh, glória a Deus. E veja, amados, que tudo começou com uma ordem de Jessé, falando: Davi, vai lá, leva estes queijos, esse lanche para os seus irmãos e pergunta se eles estão bem. Aleluia. Então, amados, muitas vezes te mandam fazer uma coisa que não é sua para fazer. Mas pastor, mas irmã, minha função não é essa. Eu sou isso, Deus me deu o dom, mas o pastor está mandando eu ir limpar o chão da igreja. Vai lá limpar o chão da igreja. Porque em você limpar o chão da igreja, Deus vai fazer algo ali na frente. Aleluia. Então não rejeite aquilo que te mandaram fazer. Mandaram você ser um garoto de recado? Vai. Mandaram você fazer um lanche, fazer uma comida para o pregador? Vai. Mandaram você, aleluia, carregar uma caixa, um instrumento nas tuas costas? Irmão, estou fazendo eu de burro de carga. Vai. Porque lá na frente, Deus vai te honrar, aleluia. A Bíblia não nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus? Daqueles que estão em Cristo Jesus? Então tudo está escrito no grande livro da vida, aleluia. Vai. E olha só onde Davi foi parar. Davi foi parar na câmara do rei Saul, conversando frente a frente com o rei, aleluia, dando palavras de incentivo, de conforto e de consolo ao rei Saul, que estava desesperado, que estava sem saída, que estava sem saber o que fazer, porque aquele gigante filisteu estava afrontando e não havia ninguém que pudesse ir. E Deus fez Davi chegar até diante do rei Saul e falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus e aleluia. E então,
Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele não me livrará das mãos deste filisteu? Ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aleluia. E Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a sua cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse: tá vendo, amado? Ele jamais tinha usado, aleluia. Mas disse a Davi a Saul: eu não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, aleluia. Eu imagino Davi carregado com aquilo tão pesado, tão grande para o seu tamanho. E ele falou: não dá para mim andar com isso não. Aleluia. E quantas vezes, amadas, as pessoas tentam fazer com que nós sejamos diferentes daquilo que somos. Olha, quando você pregar, você vai ter que falar assim. Quando você louvar, você vai ter que fazer assim. Olha, tem toda uma tradição, tem todo um ritual, aleluia. Você tem que fazer assim, dessa maneira, mas não, amado, não ligue. Faça aquilo do jeito que o Senhor o chamou. A Bíblia não nos diz: cada um esteja na vocação para a qual foi chamado. Então, amado irmão, vai. Faz a obra do jeito que o Senhor te ensinou, do jeito que o Senhor falou, do jeito que o Senhor te deu. Ainda que as pessoas falam: não pode fazer assim não, porque tem uma regra. Amado, esquece a regra. Esquece a ética, faz aquilo que o Senhor te mandou, aleluia. Se você não estiver pecando, faça aquilo que o Senhor te mandou fazer, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz aqui que Davi chegou, tomou o seu cajado na mão, aleluia. Por que Davi tomou o cajado, irmã Tayla? Se ele estava indo para guerrear contra o gigante, porque era a ferramenta que Deus tinha dado para ele. Aleluia. Davi usava um cajado. Ele era um pastor de ovelhas. Mas diz aqui que ele escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Você está vendo, amado? Davi não deixou de ser pastor ali. Davi não se cresceu, ele poderia ter falado: não, agora é que eu vou vencer, agora é que eu ganhei na loteria. Agora eu vou deixar de ser pastor e vou ser um guerreiro. Não, amados. Ele falou: olha, eu nunca usei isso, rei Saul. Eu vou pegar o meu cajadinho, o meu alforje de pastor e vou lá contra o gigante. Rei Saul deve ter olhado e falado assim: eita Deus, guarda esse moço, porque ele não sabe aonde que ele está entrando. Aonde que ele vai lutar contra um gigante com um cajado e um surrão, um alforje de pastor, aleluia, um surrão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus usa as coisas simples e humildes deste mundo para confundir as sábias e entendidas, amado. E Deus usou a Davi e disse que o filisteu também tinha se chegado a Davi. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Né? Falou: o que esse rapazinho, esse playboyzinho, esse filhinho de papai, né? Boa aparência, eu imagino dizer assim: olha, ele não tinha nenhuma cicatriz de guerra, o rosto dele era um rostinho limpinho, suas mãozinhas, né, umas mãos delicadas, que não era experimentado em pegar em armas pesadas, em armas de guerra, e ele desprezou Davi. Quantos têm te desprezado, amado? Mas saiba de uma coisa: o gigante pode te desprezar também. Eliabe desprezou a Davi. O rei Saul falou: Davi, você nunca foi da guerra, você é moço ainda, aleluia. E ele já é guerreiro desde a sua mocidade. E ainda o gigante Golias foi e desprezou. E disse assim o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele viu Davi ali com um cajado de pastor e falou: eu sou algum cão? Você vem me bater com esse pau? Como o filisteu deve ter desprezado e zombado de Davi ali naquela hora. E Davi poderia ter se amedrontado, poderia ter corrido, poderia ter fugido de diante da face do gigante. Porque uma coisa é ver o gigante de longe, outra é ver ele de perto, aleluia.
E você vê ele bem armado, e você apenas com um cajado, com um bordão, aleluia. Oh, glória a Deus, mas não temas diante dele, porque o Senhor Jeová dos Exércitos está contigo, aleluia. E Davi disse assim: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. E hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E nós sabemos o que aconteceu, amados. Perdão que hoje eu passei um pouco do tempo. Se não deve ser ouvir de uma vez, ouvi de 2, 3 vezes. Mas escute, meu amado irmão. E aí, amados, vê a diferença? Ele era gigante. Ele vinha com espada, com lança, com escudo, com couraça, com armadura. Mas Davi falou, eu não venho com nada. Eu só venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluias. E é dessa maneira, amado. Nós estamos vivendo uma grande guerra espiritual. Mas nós não devemos temer, porque quem está conosco é maior do que quem está com ele. Satanás tem te afrontado, Satanás tem usado irmãos e irmãs para te desprezar, para te afrontar, para te menosprezar, até mesmo aquele que você tinha como seu irmão de sangue, como seu irmão de fé. Mas o Senhor fala assim, não temas, porque ainda que ele te despreze, eu não te desprezo. Da onde eu te tirei, eu sei aonde eu vou te colocar. Ele diz aqui a palavra do Senhor que Davi colocou a pedrinha na sua funda, girou e acertou a testa do gigante. E aquela pedra foi como uma bala. Matou o gigante filisteu naquela hora. E Davi, que não tinha arma nenhuma, chegou até ele. Pegou a espada do filisteu. E com a espada do filisteu foi lá, desembanhou a espada dele e o matou, e cortou com ele a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Tá vendo, amados? Oh, glória a Deus e aleluias. Como que uma pedrinha pode ter matado um gigante filisteu, amados? Como que derrubou, né? Davi foi lá, aquela pedra derrubou o gigante e a própria espada que o filisteu tinha pegado para afrontar, para matar aquele que fosse duelar com ele, foi a própria espada dele que o matou. E Davi cortou a cabeça dele e levou para o rei Saul. E Davi foi consagrado herói naquele grande dia. Amém? Então, meu amado, não temas. Aleluia. Ainda que te despreze, ainda que te afrontem, Deus é quem está contigo. Não tema quando o Senhor te mandar fazer algo, porque ainda que você aos seus olhos possa parecer impossível, o nosso Deus tudo torna possível, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de milagre. E Ele está contigo nesta manhã e Ele te reveste. Não da armadura de guerra daqui da terra, mas da armadura celestial, porque eu creio que Deus armou Davi naquela hora com a armadura celestial e por isso ele pôde vencer aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então nunca vá no seu nome, mas vá no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, meus amados irmãos e irmãs, fique com essa palavra nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei a hora que você vai ouvir esta palavra. Mas saiba de uma coisa, o mesmo Deus de Davi, você que ainda não aceitou a Jesus, aceite Ele hoje. O mesmo Deus de Davi, que fez Davi vencer aquele gigante, sem arma, sem lança e sem espada. Este é o Deus que quer fazer de você um guerreiro celestial. Davi não era experimentado em guerra, mas na guerra celestial, na guerra espiritual, Deus o armou muito bem. E Ele quer te armar, Ele quer te revestir da armadura celestial. Nesta hora, aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Ore comigo, onde quer que você esteja. Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a Tua palavra e decidi te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna.
Salva a mim e a minha família, Senhor, e não me deixe voltar para trás. Ainda que muitos me desprezem, ainda que os gigantes venham a me afrontar, que eu não venha olhar para o tamanho das lutas, para o tamanho das afrontas e nem para as circunstâncias, que eu venha olhar somente para o Senhor dos Exércitos, e que Ele seja a minha fortaleza e o meu escudo, e nele eu confiarei. Amém, amado irmão e amada irmã? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de passar lá no canal, dar o seu like, compartilhar essa palavra. Assim você vai estar me ajudando a levar as boas novas de salvação. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.